Vamos entrar aqui hoje em vergência e convergência de uma lente. Vergência e convergência de uma lente. O que é que significa isto aqui, certo? Então, nós temos que vergência ou convergência de uma lente, nós vamos chamar isso aqui de C, certo? C. Esse C é o inverso da distância focal. Tá certo? Então, a vergência ou convergência nós vamos representar por isso aí. As lentes podem ser poderosas, depende aí quanto maior for a sua convergência. E na questão do foco, se ele for dado em metros, certo? A vergência ou convergência vai ser dado em m elevado a menos 1, que nós vamos chamar de dioptro, certo? Ou diotropia também, diotropia. Para não chamar tudo isso, a gente chama só de di. Tá certo? Pode ser dado em centímetro, pode ser dado em milímetro. Certo? Então, nesse caso, nós vamos ficar com a unidade centímetro a menos 1 e milímetro a menos 1. Esse é o foco, isso aqui vai ser a vergência ou a convergência, a unidade de medida. Aí nós vamos ter o quê? Quando a lente for convergente, lente convergente, o foco dela é positivo. Então, a convergência dela, chama só um nome mesmo, a convergência dela também vai ser positiva. E se essa lente for divergente, lente divergente, o foco dela será negativo, consequentemente, a convergência dela também será negativa. Ok? Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente ver. Determinar a vergência de uma lente convergente. Exemplo 1. Determinar a vergência de uma lente convergente de distância focal 10 centímetros. De distância focal 10 centímetros. Certo? É isso que a gente vai fazer. Então, nós vamos ter o quê? Utilizando a relação, C é igual a 1 sobre F, então vai ficar 1 sobre 10, que é igual a 0,1. 0,1 centímetro elevado a menos 1, né? A unidade que eu coloquei aqui, se foi dado em centímetro, centímetro a menos 1. Se a gente for passar para diotropia, nós vamos usar C igual a 1 sobre 0,1, que vai ser igual a 10 di. Só isto. Vamos dar mais um exemplo? Deixa eu colocar mais um. Vamos lá, eu tenho aqui, determine a dioptria, determine
a vergência de uma lente, a vergência de uma lente, nos seguintes casos. Nos seguintes casos. Letra A. A lente é convergente. A lente convergente e o foco é 20 centímetros. De foco 20 centímetros. A lente é divergente. Lente divergente. De foco menos 100 centímetros. Foco menos 100 centímetros. Pronto, ele quer a dioptria e a vergência. Como ele deu em centímetros, vamos logo aqui para a vergência. Vai ficar C, letra A, C igual a 1 sobre F. No caso vai ficar 1 sobre 20. 1 sobre 20 vai dar 0, 1 por 20, coloca 0, 0, não dá 0,5. 0,05 centímetros elevado a menos 1. Depois eu vou ter a dioptria, vai ficar C igual a 1 sobre 0,05. É isso? No caso vai ficar 100 dividido por 5, que dá 20D. Isso na letra A. Vamos para a letra B, que a letra B ele diz que a lente é divergente e o foco é negativo. Então já tinha mostrado ali o que acontece com o foco e o que acontece com a convergência, né? Então nós vamos ter o que na letra B? A convergência é 1 sobre F, que vai ficar 1 sobre, tá logo, menos 1 sobre 100. 1 por 100 vai dar 0,001. Coloca 0, outro 0,01. Centímetro, negativo, né? Centímetro elevado a menos 1. Aí vamos para a dioptria. Vai ficar 1 sobre 0,01, certo? Que vai dar, no caso também vai ser negativo, vai ficar menos 100D. Pronto. Essa parte é só isto. Aí a gente vai entrar agora na fórmula dos fabricantes de lente. Posso apagar essa tela. Vamos apagar esta tela aqui. É a chamada equação de Rayleigh. Equação de Rayleigh. Certo? Que é chamada, é conhecida como fórmula dos fabricantes. Fórmula dos fabricantes. Então vamos supor aqui que eu tenho uma lente, né, eixo principal, aí vou ter raio 1, raio 2, certo? Raio 1, raio 2, meio 1, meio 2 que é a lente, meio 1 de novo. A gente já viu que o meio geralmente é utilizado o A, não é isso?
e aqui o centro de curvatura. Então, ele diz isso aqui, ó, e essa equação de Halley é dada por 1 sobre F igual N2 sobre N1 mais 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui é menos 1. Então, N2 e N1 são os meios de propagação da luz. R1 e R2 são os raios, certo? Aí esse meio nós vamos chamar, deixa eu colocar os nomes aqui, ficou melhor. F é o foco, certo? F é o foco. N2 e N1, que eu falei, são os meios, nós vamos chamar de índice de refração. Índice de refração. N1 exterior e N2 o índice de refração interior. Aí você veja que N1 e N1, né? O índice de refração ele é exterior e o N2 é o índice de refração dentro da lente. R1 e R2 são os raios. R1 e R2 são os raios, certo? Das faces. O que pode acontecer aqui é nós termos uma lente em que ela tem uma face reta, não forma a curva. Então, quando a face é reta, o raio 2 ele não vai existir. Só vai existir o raio 1. Aí nós vamos ficar com, como o raio 2 não existe, vai ser zero, então essa fórmula vai ficar a mesma coisa. 1 sobre F igual a N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre R. Então, nós vamos utilizar isso aqui quando a lente tiver uma face reta. Certo? Então, não vai existir os três meios sempre. N1, N2, né? Só vai existir um raio, porque o outro, a face é reta, só vai existir um R, então a gente utiliza esta relação. Aí nós vamos ter o quê? Só para pontuar aqui. Se R for positivo, a lente é côncava. Se R é negativo, a lente ela é convexa. Só para lembrar desses detalhes. Então vamos lá, um exemplo. Vou apagar aqui para a gente ver um exemplo utilizando essas formas. Isso é chamada equação dos fabricantes porque quem fabrica lentes para óculos utiliza essa equação. Então vamos lá. Uma lente côncava, que eu tinha feito dois exemplos, fiz dois exemplos, vamos chamar de exemplo 3. Uma lente côncava tem raios iguais. Vixe. Tem raios iguais respectivamente a 40 e 20
o índice de refração da lente. Vai lembrar de uma coisa só. A gente tem três fenômenos que acontecem, né? Deixa eu colocar aqui para explicar. Eu tenho meio 1, meio 2, certo? Meio 1, meio 2, meio 1, meio 2. Quando acontece isso aqui, ó, o raio incidente bate na superfície e é refletido, né? Isso aqui a gente chama de reflexão. Reflexão. Quando acontece isso aqui, do raio incidir e passar, isso aqui é chamado de refração. E quando acontece isso aqui, do raio bater e ficar, isso aqui é chamado de absorção. Nós já falamos sobre isso quando nós entramos na parte de ótica. Absorção. Quando nós entramos na parte de ótica, a gente falou sobre isso. Eu só quero chamar a atenção porque está falando muito em refração. Pode ser que você não lembre o que seja refração. Então, a refração é quando o raio incidente ele bate e passa do meio 1 para o meio 2. A reflexão ela fica sempre no meio 1 e a absorção quando o raio bate e fica. Então, deve estar lembrado que eu falei que os três fenômenos podem acontecer ao mesmo tempo, não é isso? Então, a refração da lente. Então, o raio incidente bate na lente e vai ser refratado para o olho, né? Se o índice de refração da lente é 2. É 2. Sabendo que ela está imersa no ar, sabendo que ela está imersa no ar, determine letra A, sua distância focal, e letra B, sua convergência. Então vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ir lá para a letra A. Na letra A, ele pediu a sua distância focal, certo? Então nós temos que a nossa relaçãozinha é 1 sobre F igual a N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É isso? Ele quer a distância focal, então 1 sobre F é igual a 2. Olha, ele disse que o índice de refração da lente, é 2. O que falta para a gente ali é o N1. O N1, como eu falei, geralmente é o A, o índice do A. E ele dá o índice do A igual a 1. Então nós vamos substituir aqui, o N1 vai ser igual a 1. Menos 1 sobre 1 sobre 40, ou vezes 1 sobre 40, mais 1 sobre 20. Então aqui vai ficar 1 sobre F igual 2 por 1 dá 2, menos 1, 1, vezes, vamos tirar o mínimo aqui, é 40, por 40 dá 1 vezes 1, 1, mais
40 por 20 dá 2, vezes 1, 2. Então 1 sobre f vai ser igual a 3 sobre 40. Fazendo a proporção, 3f igual a 40, f vai ser igual a 40 sobre 3 centímetros. Certo? 40 sobre 3 centímetros. Deixa eu voltar aqui. Uma lente com côncavo convexa. Eu errei aqui no começo. Vou só consertar aqui. A lente é côncavo convexa. Então, se é côncavo convexa, o raio maior vai ser negativo. Então aqui é menos. Então aqui vai ser menos. Então vai dar mais 1. Estou consertando aqui porque eu errei na escrita. Então f vezes 1 dá f. F vai ser igual a 40 centímetros. Pronto. O erro só foi esse do sinal, porque faltou aqui a lente é côncavo convexa. Pronto. O foco é 40 centímetros. A convergência, letra B. A convergência é 1 sobre f, então 1 sobre 40